Senhores, esse é o Expandcast, talvez o mais saboroso que nós tivemos aqui, e vocês vão entender por quê. Se você tá aí curtindo uma ressaca, você precisa estar nesse podcast. Se você tá triste, um pouco deprimido, talvez um pouco solitário, você precisa desse podcast que vai melhorar a sua vida agora. E se você já tá feliz, que bom, mas você também precisa desse podcast porque nós trouxemos aqui o Rei Brownie, ou melhor, Matheus Santos, que é proprietário do Rei Brownie, meu amigo, entrando inclusive como um dos patrocinadores aqui do nosso Expandcast. Então, meu amigo, olhe para essa mesa que ela tá hoje recheada de coisa boa. Eu já provei um de cada, não hoje, tá? Para os médicos, nutricionistas de plantão aí, não hoje, mas eu já tive a oportunidade de provar e é um melhor do que o outro. O meu preferido vai no doce de leite, que é o mais tradicional. Mas nós temos o que aqui? Doce de leite, ninho com Nutella, com creme de avelã. Ai, papai. Temos aqui meio amargo, também é muito bom esse meio amargo, viu? menos doce, mais equilibrado, né? Leite ninho e Casadinho, que também é o queridinho aí da galera. Qual que mais vende aqui? Rapaz, o que mais vende vai depender do público, mas a gente tá numa crescente bastante do meio amargo. E o meio amargo, né? O ninho com avelã também, sempre é uma líder. disputa, é uma disputa boa. Cada mês é um querendo competir com o outro. Pessoal, para vocês que não sabem, Matheus, hoje, já podemos considerar ele como um líder de vendas aí nesse segmento aqui em Aracaju. Ele tá na expansão aí para todo o Sergipe. Preferencialmente aí, Rota do Sertão. Você que tá aí na Rota do Sertão, tá nos assistindo, ele vai entregar aí, tá bom? E é bom que você já vai poder falar com ele, tá? O Rei Brownie, gente, ele vende muito, né? É um foco muito grande que ele tem, cantina de escola, restaurante, mercado, mini mercado também. Então, você que tá aí no seu condomínio, tá assistindo esse podcast e não tem o Rei Brownie para você estar aí se deliciando, você precisa falar com o mini mercado do seu condomínio, porque você precisa ter ele aí, porque é pau pra toda a obra. Tá precisando de uma sobremesazinha ali, depois do almoço, depois do jantar, rápido e prático, é o Rei Brownie, que tem uma particularidade muito interessante, na minha opinião, certo? É um brownie muito tradicional, né? É ali uma receita americana. Inspirada, né? É inspirada, né? Uma receita americana. E assim... um toque abrasileirado, né? Tem um toquezinho abrasileirado. Tem que ter. É isso mesmo. Qualquer dia desse a gente vai pro Japão mostrar eles como é que faz sushi também, né? Então é isso, gente. Se você ainda não conhece, vamos deixar logo os contatos. Vamos lá. Número particular do B2B. Certo. Número B2B, para você que tá no B2B, você quer o Rei Brownie no seu estabelecimento, porque, meu amigo, isso é uma máquina de venda, viu? Você vai falar diretamente comigo. 799-9928-4324. Repita. 799-9928-4324. Show de bola. Você que tem seu estabelecimento e ainda não tem Rei Brownie, algo de errado não está certo. Então, o Instagram? Fala logo agora. O Instagram é @ReiBrownieBR. Rei Brownie, tudo junto. BR também junto. Isso. Rei Brownie BR, beleza. E para você, consumidor, que necessita extremamente de uma sobremesa na sua residência ou no seu trabalho, enviamos para todo o Brasil. www.reibrownie.com.br. Pedido totalmente automatizado, chega no conforto da sua casa. Peraí, você tá me dizendo que você também entrega em todo o Brasil? Todo o Brasil. Ou seja, não tem desculpa nenhuma. Onde você tiver, pode estar lá o Rei Brownie pra você. Exatamente. Beleza? Inclusive, pessoal, em algum canto nessa tela aqui tem um QR Code que vai te levar pro Rei Brownie, vai levar lá no Instagram do Rei Brownie. Enfim, você vai encontrar. Beleza? Show de bola. Vamos começar o Expandcast. Mas antes da gente começar, deixa eu já começar falando uma coisa pra vocês. Vocês que chegaram até aqui, vocês sabem o poder que o Expandcast tem, né? Hoje a gente tá aí, né, com bastante visualização, um dos líderes de mercado também nesse segmento, trazendo insights, trazendo inovação,
trazendo insight de gestão, desenvolvimento, enfim. São outros empreendedores falando com você que também é empreendedor. Então, nada mais justo, né? De todo esse valor que a gente está entregando para o mercado, nada mais justo que, né, vocês que estão nos assistindo retribuir também. Qual é essa retribuição? Gente, é só curtir, comentar, compartilhar e melhor do que isso, se inscrever. Se inscrever, ativar as notificações, até porque toda quarta-feira sai um novo episódio. Você não pode ficar de fora, tá bom? Então, para um tempinho aí, vai lá, aproveita que está nos assistindo aí, continua nos ouvindo, mas curta, se inscreva, ative as notificações, comenta, compartilha, faz tudo isso porque para o Instagram, para o YouTube entender, né, o quão está sendo relevante para as pessoas e poder entregar ainda mais. Combinado? Posso contar com você? Então beleza, fechou. Instagram nosso também, Expandir Network, vai lá, também segue a gente, por favor, tá bom? Mas vamos começar. Já falamos demais aqui. Temos aqui alguns minutos do Expandicast que já começou. Matheus, conta pra gente, tá? Você define o Rebrownie como uma indústria de brownie inspirada no modelo americano, com foco em praticidade e acessibilidade. Como nasceu essa ideia e qual o problema real você percebeu no mercado que te fez apostar nesse modelo de produto? Exatamente. Como todo negócio, tem que ser um resolvedor de problema, né? E aí, nós, que é eu e a minha esposa, minha digníssima Andréia Militão, sempre tivemos, né, esse objetivo, esse sonho de empreender com algo. E aí... Você eu conheço de pequeno, né? Eu sempre vi esse anseio esse seu no toquezinho empreendedorismo, né? E é uma inquietude que eu também tinha também. Isso, verdade. Eu me via muito, a gente já conversou sobre isso. E a gente isso. já se conectou muito por isso, né? Também, verdade. Exatamente. E aí, a gente juntou essa habilidade dela, que ela tem experiência com doces, tem uma bagagem excelente, com essa visão mais estratégica de escala que eu tinha. E aí... Você é um cara da venda, né? Isso. Você é o cara da expansão. Exatamente. E aí... Não é à toa que tá no Expandir. Isso, tem que expandir, não pode parar. Isso Foguete que não sobe, cai, né? Exato. E aí, a gente, no nosso consumo próprio do dia a dia, em busca de sobremesas, geralmente a gente via alguns browniezinhos em algumas padarias, em alguns mini mercados, e a gente buscava prová-los, porém nunca nos agradou de verdade. A gente sentia que faltava algo, né? Tanto na apresentação do produto, que não chamava tanto a atenção, quanto na própria receita. E aí foi onde a gente viu essa oportunidade, e ela tem o toque diferente dela, e a gente botou em prática. E aí a gente achou uma receita e buscou aperfeiçoar para chegar nesse ponto de poder escalar o produto, né? Sobre todas as regras de vigilância, enfim, apresentação, código, todo o processo que um produto escalável precisava, né? Não adianta também fazer só um brownie o melhor do mundo. Precisa estar encaixado na norma, padronizado para que ele seja escalado com sucesso. Sim, com certeza. Até porque a indústria de alimentos, ela tem muitas normas. Exatamente. Né? Foi um processo bem chatinho assim, mas vale a pena e é necessário, né? Para a segurança de todos. Claro, com certeza. Então, o que a gente enxergou foi isso. Foi uma oportunidade de um produto já aceitável, já validado, que as pessoas já gostam, já tem essa credibilidade, com um toque diferencial nosso, que tanto a receita, a gente se inspirou muito no brownie americano, a gente pesquisou como é que faz, o formato dele tem a casquinha bem definida, um ponto bem molhadinho, com esse toque abrasileirado que a gente sempre brinca, que é colocar um recheio diferente, um brigadeiro, tal, a Nutella, mais, né? Esse algo a mais que todo brasileiro gosta, né? Sim, com certeza. Então, foi basicamente isso. O brownie é bom, mas com recheio, né? Com todo esse... melhor ainda. Melhor, né? Então, ainda. Se a gente pega um produto, vamos melhorar, né? Ô, Matheus, mas você começou de antes, né? Empreender, né? Foi. Começou... E essa busca, como é que você sempre... Essa inquietude, né? Que você tinha... Como é que você se via isso? Como é que começou? Como é que você enxergou isso? Cara, eu
como os outros enxergarem você também. Eu não, não sei explicar exatamente o que vem de dentro, mas teve algo em mim que eu era inquieto na fase do vestibular, né? Sim. Que aí a gente sempre sofreu aquela pressão, né, de escolher o curso que a gente... Escolher a profissão, a profissão, né? O que a gente almejava, que a gente tinha que focar nela. E aí comigo aconteceu o seguinte, eu fiz teste vocacional, acompanhamento com psicólogo e tal. E aí eu sempre recomendava o seguinte, pegar a lista dos cursos que tinha para escolher e estudar um a um e ver o que é que mais se encaixava, né? E aí eu passei praticamente o meu terceiro ano, meu vestibular todinho eu estudando essa lista e nenhum não definia nada. Me aquecia, assim. Então eu até entrei na faculdade, mas não gostei. Eu senti uma necessidade de algo particular, algo evolutivo que dependesse do meu esforço, assim, da minha caminhada, da minha estratégia. E aí é onde o empreendedorismo não é incentivado tanto ainda, né? Flávio Augusto fala no Brasil, que né? Nenhum pai, nenhuma mãe, né, sonha em um filho ser vendedor. Isso. Mas muitas vezes o vendedor, né, ele sobressai e muitos deles, né, têm ali um resultado muito maior do que uma profissão tradicional. E aí eu busquei algo que me tornasse independente o quanto antes, entendeu? E aí eu fui para as vendas, aprendi muito com marketing multinível, tive um negócio próprio, Cara, um delivery em casa. Também. Meu irmão, marketing multinível ensina demais. Foi uma base assim, que abriu minha mente. Tive ali no marketing multinível, mas sempre estudei marketing multinível. Sim, sim. Estudei no sentido de aprender com eles, né, algumas técnicas, alguns resultados. Perfeito. E assim, meu irmão, eles são muito estruturados, né? E aí foi onde abriu minha mente para vendas, para estratégias, para liderança, né? Que tem muito isso do grupo, né? De colocando pessoas e você liderando, incentivando. Estratégia de vendas, prospecção ativa. Enfim, tive essa base onde foi despertando, abrindo minha mente para investir em negócio, quebrei a cara com o negócio. Tive um açaí, delivery, em casa mesmo, sem estrutura, sem planejamento nenhum, mas sem também foi algo que... Sem rotina, sem nada. Foi só algo que, assim, que me fez sair do zero, assim, da inércia e entender como é que eu compro, como é que eu vendo, como é que eu precifico. E muitas vezes dizer assim, caramba, é isso. Aqui encontrei o meu lugar. Isso, quando você faz uma venda, você se encanta. E aí, quando você bate um recorde ali em um mês, você, caramba, que massa, eu posso bater mais recordes. Isso. E aí você vai galgando até encontrar o seu propósito, que hoje a gente acredita muito que se encontrou bastante nesse modelo de negócio. E Matheus, o que foi que dentro dessa busca, dessa independência, né, te empurrou definitivamente para empreender? Em vez de seguir, como a gente vinha falando, um caminho mais tradicional. Qual foi assim, a centelha ali que você analisa hoje dizendo assim, meu irmão, foi isso aqui? Foi Ou algumas coisas também, né? Sim. O ponto primordial que eu acredito foi sair da média. Entendeu? A gente tinha muito esses conselhos, né, de família tradicional, de professores, de escola, que você tem que estar naquele padrão. Mas logo eu conheci, né, minha esposa, a gente teve um relacionamento até rápido e chegou num casamento e a gente se encontrava numa situação assim de escassez e aí financeira, né? E aí a gente sempre pensava como é que a gente pode sair dessa situação, né? E aí o único caminho assim mais que me agradava, que eu via sentido em uma forma mais ágil, realmente foi o empreendedorismo. Que massa. E aí embarcou, definiu que era o Brownie. Foi. De uma caminhada para cá, recentemente a gente inaugurou a nossa fábrica, né? Que realmente foi o nosso sonho. Tem 9 meses de empresa. O que eu acho massa da sua trajetória, cara, e que eu acho que você tem muito orgulho, porque eu teria muito orgulho disso, né?
eu tenho, como eu te falei, eu vi pequeno, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa sua história. Que você começou e foi vender na rua. Foi. O início da nossa trajetória foi esse. Isso é muito top, porque assim, muitas pessoas na sua idade, naquele momento, teria... Eu não consigo entender, né? Mas teria vergonha, teria, né, limitações em cima disso. Ah, porque o meu colega pode... E você não teve. E isso fala muito sobre você. Isso, inclusive, fala muito onde você vai chegar. E você vai ter um futuro muito promissor. Se tiver caminhando com as pessoas certas, se estiver junto das pessoas certas, bem aconselhado, né? Porque o conselho, ele é poderoso também. Eu não tenho dúvida, Matheus, porque essa característica que você tem, poucos têm. Pronto. Só para agregar mais ainda o que você falou, um ponto-chave. Não é que eu não tive, né, essa vergonha, esse medo. É que eu decidi vencê-los, entendeu? Boa. A chave foi essa. Porque o nosso maior sonho desse projeto sempre foi a fábrica. Trabalhar com B2B, ter nosso espaço independente de maquinários, funcionários, trabalhando com produção, equipe comercial, enfim. A gente sempre teve isso em mente. Porém, a realidade que a gente tinha não nos permitiu, tanto financeiramente, quanto de realmente experiência, de estudar o negócio, estudar a concorrência, estudar o produto, estudar todo o plano de negócio. E aí a gente pensou o seguinte, vamos começar com o que a gente tem, certo? Que no momento a gente definiu minha esposa trabalhar com a produção dos doces e eu trabalhar com a venda. Então eu tive... Ou seja, pegar o que há de melhor nos dos dois mundos e começar. E aí foi onde a gente conseguiu se capitalizar, estudar, planejar. Mas eu tive muito medo, muita vergonha. Eu vendia nas praias, na orla, em bares, em botecos, em lanchonetes, abordando mesa a mesa, entendeu? E ainda quebrei muito paradigma. Muita gente... A maioria me elogiava pela forma que eu fazia, porque quebrava o paradigma das pessoas que fazem, que geralmente Sim. é o que? O vitimismo, né? Sim. A pessoa geralmente vai ali naquele coitadismo de pedir, de chorar, tal. Eu não, eu fazia me ajude, em momento nunca, inclusive já rejeitei ajuda pela cultura, né, de um vendedor ambulante chegar a oferecer um produto, essa cultura de ajuda, muita gente chegava, amigo, eu não vou querer comprar não, mas eu posso te ajudar com R$2, R$5, R$10. Em momento nenhum eu aceitei isso, entendeu? Eu me valorizava ao máximo, me posicionava, me vestia bem, andava sempre... Cara, isso é um ponto muito legal que você tratou, né? E aí... Eu tive vergonha, principalmente quando encontrava alguém conhecido, um amigo, uma família. Mas aí eu decidia mudar o jogo, encarar de forma diferente, descontraía, fazia uma mídia, uma brincadeira e tal. E sempre com o intuito de fechar a venda, né? Que era o mais importante. Com certeza, com certeza. E aí mesmo. Foi uma temporada de 1 ano e pouquíssimos meses que agregou muito valor financeiro, que nos ajudou a viabilizar a abertura. Nos capitalizar e emocional também. Foi um ponto-chave, assim. Forjou, né? Sim. Forjou a mentalidade que você tem hoje. Perfeito. Me criou uma casca de Sim. eu posso. Se eu passei por isso, eu consigo passar por várias coisas mais difíceis ainda. Você falou, né? E dentro desse assunto, né? Você... É um ponto muito forte isso, né? Você recém-casado, passando ali, você falou de escassez financeira, sem apoio. Sim. Tendo que consertar o avião ali no meio do voo. Com certeza. Como foi isso de você viver esse período dessa pressão emocional e financeira, que não é fácil, não. Né? Eu também já passei por um momento desse, né? Por alguns, na verdade, mas um foi muito mais assim incisivo e eu sei muito bem o que é isso. E diz assim, meu irmão, eu não tenho opção de parar. É aquela história do Vic, né? Que chegava no local e ele queimava o barco, né? Que diz assim, meu irmão, não tem como voltar. Ou eu venço a batalha ou a volta não existe, né? Como foi viver esse período?
E já encaixando outra pergunta, e o que te manteve em movimento quando tudo parecia instável? Cara, como eu falei, eu sempre busquei minha independência, entendeu? Ou seja, por mais jovem que eu fosse na época, né? Foi no meados Ainda né? Ainda sou, né? Foi nos meus meados dos 18 a 19 anos. Mas quando eu escolho um propósito, eu decido ir até o final, entendeu? E a chave maior, eu acredito que tenha sido a pessoa que estava comigo. Que foi a minha esposa, e ela realmente acreditou em mim, onde muita gente desacreditava. E ela enxergou algo em mim que praticamente ninguém enxergava, entendeu? Ela via esse potencial. Não só isso, né? Não só incentivo, mas foi junto, né? Foi junto. Embarcou no Totalmente, barco, totalmente. Vamos embora. A gente vendia açaí em casa, ela vendia comigo, preparava, a gente foi buscar outros projetos, viu que não dava certo, a gente foi trabalhar, pegar experiência no mercado, buscou outras fontes, até decidir esse projeto e caminhando sempre junto, entendeu? Então, essa fase aí foi desafiadora, mas eu acho que a chave aí é você ter alguém que acredite em você. E dentro de um curto período de tempo, né? Eu falo um curto período de tempo porque empresas mais longevas do que você não chegaram onde vocês chegaram. Sim. Né? Vocês chegaram num curto período justamente por esse trabalho, essa sinergia, né? O produto é muito bom, mas o produto bom ele não vende sozinho. Com certeza. Né? É esse ponto que esse período eu vendendo nas ruas, nas praias, me serviu, me alimentou, porque como eu falei inicialmente, todo esse projeto que a gente está vivendo hoje, a gente já tinha em mente, mas a gente sabia que se a gente botasse em prática naquele momento, não sustentava. Então a gente sabia todo o potencial, até lucros mesmo, que eu já estou passando, quantidade de clientes ativos, eu já imaginava tudo em mente, só que naquele período eu sabia que se a gente se arriscasse, não se sustentaria. Então esse período foi um período de encher a combustão ali para depois queimar mesmo, entendeu? Para subir o foguete. E isso é muito importante você falar, porque muita gente queima a largada, né? Isso, exatamente. Muita gente vai fazer e acaba queimando a largada, porque não vai buscar o subsídio necessário. Com certeza. Para poder criar uma base sustentável para o negócio. Isso. Eu vejo isso até hoje. Muitas empresas elas não conseguem entender onde elas estão, em que momento ela está e naquele momento o que tem que fazer. A gente teve agora um workshop, né, com o Jueri, falando sobre isso, justamente sobre esse momento de empresas, definindo ali onde cada empresa está e em cada estado, né, que ela está, o que fazer para evoluir. E isso é muito importante, porque tem muita gente que acaba queimando a largada, né? Ô Matheus, e sobre a inauguração da fábrica, né? Esse foi um marco, né? Um marco na sua trajetória, um sonho realizado. E o que essa conquista representou emocionalmente para você, considerando tudo que a gente conversou até agora, né? Tudo que veio Sim. antes, que é uma história muito bonita. Não é longe de ser uma história triste, né? Porque essa história de como a gente escolhe contar a nossa história. Isso é importante. Também. Né? Contar ela com essa alegria, né? Com essa motivação e a inspiração, isso é extremamente importante. Não foi uma história triste, foi uma história de superação, foi de movimento. Evolutiva, né? Evolutiva, exatamente. E assim, eu já gostei desse posicionamento, de como você contou. Mas o que essa conquista representou para você, emocionalmente e tudo mais? Cara, foi um marco, né, na nossa vida. Porém, eu posso dizer assim que foi uma recompensa por toda essa trajetória. Antes disso, a gente passou cerca de 4 anos lutando, informal, como já falei, né, ambulante, minha esposa trabalhou em CLT, em alguns empregos, eu também já tive algumas outras atividades informais e passamos essa trajetória, né, vendendo na rua e tal, enfim. E a fábrica foi assim um marco de recompensa, de
como é que eu posso dizer? De uma conquista, de mudar nossa trajetória, de entrar no meio empresarial, como o Expandi abriu essa porta para mim, de me conectar com pessoas que até nem imaginava antes, mas hoje em dia tenho total conexão, total abertura. E para mim foi algo assim, que realmente me agregou muito valor mesmo. Uma coisa que eu lembro quando você fala isso, né? A gente já falava lá atrás, né? Sobre o Expandir, né? E você sempre dizia assim, não, cara, agora não é o momento. Isso, calma, exatamente. Agora não é o momento. E eu não entendia, né? Mas hoje eu entendo. Posicionamento, por tudo que você né? me falou, posicionamento. Por tudo que você me falou, hoje eu entendo, né? E, assim, essa lucidez... de novo, eu vou voltar nisso porque assim é o que eu vejo de melhor, né, em você, né? Obviamente tem outras características, mas uma coisa que assim pouca gente na sua idade, eu não tinha, a verdade é essa. E talvez é isso que me admira muito, a sua lucidez de cada momento que você está passando. Não, agora não é o momento, na hora certa eu vou. E veio. E o Expandir, né, escalou ainda mais o seu negócio. Né? Muito, tipo, algo inexplicável, que foi uma virada de chave, entendeu? Sim. Foi bem no meado ali do início da nossa fábrica e, como eu tinha te dito, na hora certa eu vou. E quando eu fui, parecia um foguete mesmo que decolou totalmente. Propulsou, né? E que, se fosse no momento errado, podia ter te prejudicado. Muito mesmo. Né? Tanto com credibilidade... Demanda, né? Porque demanda... demanda foco, produção, marca. Tudo. E aí, como eu falei, foi uma virada de chave, porque eu decidi escalar. E hoje, eu tenho uma média de 100 clientes ativos. O Expandir, com total convicção, me trouxe, direta e indiretamente, que acontece mais indiretamente, as indicações, mais de 50% da minha rede de clientes ativos. Top. Então é algo fundamental na vida do empresário que quer realmente escalar o seu negócio. Pô, que legal, cara. É muito bom ouvir isso também. E que momento você pensou assim, cara? Agora a fábrica, né, Rei Brownie, virou algo maior do que só um produto. Porque hoje você tem consciência disso, né? A marca, ela se tornou maior do que o produto. Então, na minha visão, já virou um legado para mim, né? De história, de presença de marca, de credibilidade, né? De acompanhamento dos clientes. É um processo que está em um curto período ainda, tem 9 meses, mas foram 9 meses até aqui de excelência, né? Na entrega, na confiança, na responsabilidade. E na parceria, né? Porque eu noto que quando você coloca num local, a sua preocupação, ali não terminou o trabalho. Eu coloquei lá, vendi, recebi meu dinheiro, não termina. Eu preciso que ela faça ser vendida naquele local para que tenha um novo pedido. Para o meu negócio hoje, o pós-venda é mais importante do que a venda direta, a venda ativa. Hoje é o que sustenta o meu negócio, é o pós-venda. Entendeu? Porque os pontos, eles só crescem, né? Exatamente. Só crescem em número de vendas. Às vezes, geralmente começa com um teste e dentro da primeira semana já tem um outro já pedido. É um boom, como eu falei. Quanto tempo um brownie desse dura? Fora da geladeira? Assim. Hoje, em temperatura ambiente, a gente está trabalhando com uma validade de 20 dias. É uma validade... dá tempo de trabalhar. Para trabalhar tranquilamente. Agora início do ano agora, né? O carnaval deve ter sido maravilhoso para você. Sim. Mas aí tem os períodos festivos também que você pode fazer parcerias, né? Campanhas, collab, a gente está trabalhando muito com essas estratégias de collabs com parceiros, né? Alguns parceiros nos procuram para colocar a marca dele, para servir de outras formas, personalizado, enfim. E a gente tá com a estratégia também de trabalhar collabs com influenciadores. Massa, legal. Uma estratégia bacana. Show de bola. Então, você que é influenciador, está aqui. Se conhece algum influenciador, sinta-se convidado, pois né? Mostra ele aí que o negócio é bom, viu? E
Vou fazer uma pergunta aqui polêmica, mas... Do jeito que você gosta, né? um pouquinho. Ô Matheus, como esse sabor que hoje você tem de encontrar pessoas que disseram assim, cara, sai dessa, isso não dá certo. Vá pro modelo tradicional. Que assim, às vezes essas pessoas com muito amor, inclusive, tá? Sim. Com muito amor no coração, elas vêm sobre a ótica delas. Com certeza. Né? E às vezes acaba dando conselhos que são conselhos para elas mesmas, não para você. Exato. Como é hoje? Essas pessoas dizem, sempre acreditei, tamo junto desde o início. Tem aquele gostinho, né, de superação, de que eu tava certo, né? Porém, assim, eu já julguei muito, já fui mais rebelde, já quando eu tinha essas críticas de quando eu queria fazer um projeto, a pessoa me desmotivava, eu sempre fui aquele cara mais revoltado de querer mostrar a todo custo que eu tava certo, porém com o passar do tempo, né, adquiri mais experiência, amadureci um pouco mais e eu entendi que a cultura principalmente do brasileiro, né, desse sistema mais tradicional que só cresce na vida quem estuda muito, quem passar no concurso, quem se formar, enfim, e aí minha família tem muito disso ainda, né, muito tradicionalismo. Na verdade, assim, eu ainda continuo defendendo assim, a ideia do estudo, né, você precisa de estudo. Não, com certeza, que até para fazer tudo que eu fiz, teve que estudar até hoje. Se eu parar de estudar, não vai. Só que, diferente do estudo tradicional, né? Sim. O estudo, quando você empreende, se você parar de estudar, você também vai morrer. Se você é um médico hoje, para de estudar, né, você vai ficar obsoleto. Se você é da área de TI, enfim, qualquer área. Com certeza. Isso não quer dizer que na área de vendas, na área do empreendedorismo, isso não seja uma verdade. Exatamente. O estudo ele é extremamente importante para desenvolver. Mas é aquela questão, né? Quando você sai da bolha, incomoda, né? E aí tem muito isso, essa cultura. E aí, como eu sempre fui muito jovem, muito precoce, e aí eu recebi como você mesmo falou, até preocupado mesmo comigo, né? Sim. Muitas pessoas, Sim. Parentes, família. E aí recebi muito essas críticas, porém hoje já tem esse reconhecimento que você falou, né? De aplauso, parabéns, deu certo, prêmio, enfim. Sempre acreditei. Sempre acreditei, né? Você sempre foi um potencial. Demais. Tava lá junto com você. Né? É complicado, mas a gente tá... Hoje a gente se diverte, tem que amadurecer e agradecer por estar recebendo, né? Claro. Não, e assim, geralmente quando as pessoas vêm com, às vezes, essas críticas, né? É com muito amor no coração também. A gente precisa entender isso. Não é, ela não tá querendo nosso mal, ela quer nosso bem. Com certeza. Só que pelo olhar errado, né? E no final das contas, poderia ter dado errado. Mas quem paga o preço é você mesmo. Quem paga o preço, quem paga o preço quando deu errado fui eu mesmo. Exatamente. Né? E é isso, né? Eu vejo muito, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz assim: comece com o que você tem e faça o seu melhor, para ter condições melhores de fazer melhor ainda. Isso fala muito sobre você e o Ray Brown. O que é que essa frase fala? O que é que significa para você? Então, acho que significa todo o início da conversa, né? Que eu nunca esperei, né? Já tive alguns momentos de tentar esperar um momento perfeito, mas eu vi que não daria certo. Então, a gente tem que buscar a ferramenta que a gente tem na mão. Entendeu? A gente tem que buscar fazer algo bem feito de acordo com a nossa realidade. Então, o Ray Brown é a prova disso. Sim. Se eu tivesse esperado o momento perfeito para inaugurar uma fábrica, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Sim. Então, eu sabia que no momento que eu quis iniciar, eu não teria como iniciar esse projeto da fábrica, mas eu também não fiquei parado esperando. Eu fui atrás, fui vender, eu fui em busca de oportunidade. Aracaju é uma cidade... Foi oportunizar. Aracaju é uma cidade turista, então eu sei que o turista vem com a intenção de conhecer coisas da terra, né? Empreendedores que faz algo
da cidade. Então eu fui em busca do turista, fui abordar um por um, sofri um pouco no sol, mas não deixei me abalar, e com a realidade que eu tinha, fazendo o meu melhor ali, eu tive a oportunidade de estar aqui hoje, fazendo melhor ainda com o ambiente que eu criei, né? Que eu criei. Que criou na marra, né? Na marra. Na marra. Isso é muito bacana. Então essa frase pra mim pra quem não se sabe, encaixa perfeitamente. Eu acho que eu nunca falei aqui no Spandcast. Também vim de uma pegada, né? Eu tive também era como se fosse uma franquia, né? Cosmético. Era uma venda direta. E muitas vezes para eu ensinar a pessoa a vender, eu também ia no porta a porta. Sim. Né? E isso, cara, isso me ensinou muito. Muito, 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 muito. E não é à toa, né, que a maneira que eu fazia isso, diferente dos meus colegas, que era uma marca aí no Brasil todo. E mesmo assim, a gente em Sergipe, menor estado da federação, eu, em 3 anos consecutivos, foi o maior em vendas no Brasil. Por quê? Porque essa preocupação com o outro, né? Como você fala, né? Lá no ponto de venda, a sua preocupação não está somente em vender e ir embora. É preocupado com ele ganhar dinheiro, ele fazer. E eu tinha também esse mesmo propósito com os vendedores. É o mesmo propósito que eu tenho hoje com o Expandir. Eu sei que o sucesso do Expandir, ele está ligado diretamente no seu sucesso. Com certeza. Sucesso de todo mundo que já esteve aqui. Porque o sucesso, ele é um resultado. Né? Porém, voltando ali, né, o que eu tava falando sobre o venda direta, né, cara, eu bati muito porta a porta, né, às vezes quando o cara tinha uma dificuldade, dizia assim, cara, não tá dando, marcava um horário com ele, ia lá, muitas vezes, né, bairros mais humildes, periferia, ia lá bater porta a porta, ia mostrar como era essa venda, e isso me ensinou bastante, né, a atingir os resultados que eu atingi desde então. Toda empresa, toda instituição que eu passei, né, eu me tornei uma referência. Show de bola. Né? É esse espírito que você tem de, cara, vamos fazer, arregaçar as mangas, e somos fazedores, né? E uma curiosidade, pegando esse ponto aí de você ir dando seu melhor ali naquela condição, é interessante que quando eu fazia a venda direta na praia, né, abordando um a um ali, como eu buscava um público-alvo ali para mim, turistas, pessoas mais bem-sucedidas, procurava os melhores locais de Aracaju para aumentar meu ticket e diminuir mais as minhas objeções. Eu encontrava muito empresário, né, que acabava me incentivando pelo jeito diferente que eu fazia, a abordagem, a técnica que eu usava, mesmo estando ali na rua, as pessoas enxergavam algo em mim e me incentivavam. Cara, você é muito diferente, eu tô aqui na praia só recusando as pessoas que vêm pedir, enfim, e você me criou tocou uma vontade aqui. Você tem muito futuro, pô. Você não é pra você estar aqui. Eu sei que não é pra estar aqui, mas o meu momento tá chegando. Então, é isso mesmo. Decidi encarar esse processo pra conseguir até chegar na fábrica, que foi o nosso maior sonho, né? E a gente atinge muita visualização, né, no nosso episódio. Você aí que comenta aí, tá? Se você lembra aí do Matheus aí na praia, né? Nos locais aí, nos restaurantes. Isso aí. Comenta aí embaixo. Porque é importante. Alguém que estiver assistindo aqui já vai ter sido abordado por mim. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Né? Você criou aí uma máquina de venda, né, meu irmão? Isso aí. Você criou uma máquina de inclusive, o negócio era tão intenso que eu já tive até 2 pessoas vendendo comigo na praia. Duas pessoas. Ali já criava uma rede. Sim. Dentro da ferramenta que eu tinha. Já escalando ali. Junto. Era difícil liderar uma pessoa ali para esse tipo de coisa, de negócio. Sim. Mas colhi muitos frutos. Teve um vendedor que passou uns 5, 6 meses comigo ali vendendo. E tendo resultado também, isso é legal. Isso. Minha esposa produzia todos os brownies. A gente passava para ele. Eu treinava toda a abordagem dele. Ele aprendeu fácil. E ele vendia. E trazia resultado tanto para mim quanto para ele. Ou seja, praticamente um Uber do Brown. E é isso, né, irmão? Isso é sobre empreendedorismo, né? Faça o seu melhor na condição que você tem hoje. Exatamente. É aquela história, né? Você só consegue
criar novas circunstâncias se você entender a circunstância atual. Não tem jeito, né? É aquela história, né? Às vezes eu vejo, e aí de novo na polêmica aí, mas tudo bem. Às vezes eu vejo coaches falando muito sobre crença. Eu acho um saco esse assunto. Crenças limitantes, né? E às vezes a limitação, ela lhe molda também, né? Ela não é simplesmente um limitador, mas ela vai lhe forjar também. Então não tem que ter medo, né, da frustração, não tem que ter medo da limitação. Utilizar a limitação a seu favor. Com certeza. Utilizar a limitação a seu favor. Então, assim, o sucesso está muito ligado a você entender também, né, qual o seu dom, qual o seu chamado. Né? O dom é a habilidade, né? O chamado é o que seu coração ferve para fazer, né? Que direção você acorda motivado aí, ali, o que né? você se motiva aí. Mas sem esquecer uma coisa muito importante nessa equação, que é circunstância. Não adianta, meu irmão, eu ter o dom. E aí vou dar um exemplo aqui, né? Enfim. Medo aí do... Medo do cancelamento agora, mas vamos lá. É complicado. Não adianta, né? Eu ser muito bom em basquete, acordar todos os dias, treinar e fazer aquilo o meu melhor, mas, cara, eu não tenho estatura suficiente para ser um jogador de basquete. Então não adianta, mas ali às vezes eu posso ser um treinador, eu posso ser um preparador físico, eu posso fazer na área do basquete. Com certeza. Então, entender as circunstâncias, ela é extremamente importante para você chegar no resultado que você quer, né? Esse negócio de o mundo do John Lennon aí, né? Imagine all the people, cara, desculpa aí, mas não funciona muito bem assim não, né? Na tem prática que pagar é o diferente, preço, né? E outra coisa, sabe, Matheus, que eu falo muito, eu acho que eu também já falei aqui, é sobre todo mundo ter seu deserto para passar. Encarar o deserto. Isso, né? aí, E aí eu tô convicto mesmo. Isso aí, como eu falei, eu decidi encarar esse processo. Exato. Pra e aprender com ele. Aprendi muita bagagem, como eu falei, tanto negativa, que me fez recalcular a rota, quanto positiva, incentivo. Conheci pessoas que até hoje me agregam bastante nesse período, entendeu? Tanto ali na rua, nas praias, me conectei com alguns empresários que abriram portas, que abrem até hoje, entendeu? Me fez Isso é legal. me conectar bastante. Essa construção de relacionamento Isso. que não é de agora, lá de trás. Eu tiro essa lição também, que para eu fazer essa escala aqui do Rei Brown hoje acontecer, eu precisava conhecer pessoas. E a estratégia da venda direta de forma ambulante, que era a realidade que eu tinha, me fez conhecer pessoas, entendeu? Que aí abriu essas portas para mim. Conheci muita gente que até hoje eu tenho vínculo, contato, conexão que alimenta o meu negócio. E não é só conhecer pessoas, porque conhecer pessoa é até fácil, mas construir uma reputação. Pronto, perfeito. Quando as pessoas te viam naquela situação, né, fazendo do jeito que você estava fazendo, diferente. de forma profissional, diferente, você já estava construindo uma reputação. Exato. E essa reputação é que te levou e te leva, né, que te abraça por esse caminho todo. Né? E vai te levar muito mais longe, porque é sobre reputação, é como as pessoas nos veem. E isso é extremamente importante, né? A gente fala muito isso, né, lá dentro do Expandir, né? É você começar a modular, né? Equalizar os seus comportamentos. Como Perfeito. você se comporta, como você age em determinadas situações, como você reage. É isso mesmo. Né? Às vezes eu vejo, né, as pessoas ter a mania da desculpa, né? E assim, quando você vai ver as desculpas, né? Pelo menos eu tenho esse olhar, né? Cara, só dependia da pessoa. Exatamente. Por exemplo, eu acho que é Bernardinho que fala muito sobre isso, né? Enfim, vocês podem pesquisar aí. Ele fala muito sobre alguns contextos. Ele fala muito sobre isso, né? Por exemplo, chegar atrasado só depende de você. Não, Saulo, mas eu encontrei um trânsito, foi horrível no meio do caminho. Mas por que você não saiu mais cedo? Você pode controlar isso. Exatamente. Eu deixei de ir na reunião do Expandir porque marquei com o cliente. Não, a agenda é sua. Você marcou porque você quis.
Aí, não, mas é um cliente muito importante. Bom, então você está dizendo que o Expandir não é. O Expandir escalou seu negócio, vem escalando, e você está me dizendo que o seu cliente, um cliente, que muitas vezes o Expandir que lhe proporcionou, Sim. ele é mais importante. Então, assim, você está com a estratégia errada. Você me desculpe, mas a estratégia que você está utilizando é errada. Inclusive, eu já fui essa pessoa, né? De procurar Todo mundo. terceirizar a culpa dos meus problemas, enfim. Hoje, ainda tenho muito a melhorar, muito Claro. mesmo. Ainda sou muito jovem, reconheço isso. Mas, pela certa maturidade que eu adquiri, quando eu vejo uma pessoa problemática que só dá desculpa, eu já tento me afastar logo. Procuro me afastar ao máximo dela. É uma coisa que eu falo sempre, a gente já conversou sobre isso, né? Sim. A mudança de ambiente. É uma coisa que para mim hoje é claro, assim, na minha vida, é a mudança de ambientes. Você precisa mudar de ambiente. Se você quer chegar, né, ir mais longe, você precisa estar com as pessoas que já chegaram. Pronto. Esse ponto aí que você falou no ambiente já serve para aquela pergunta do marco da fábrica. Foi também uma virada de chave para mim, inaugurar, né, esse projeto, essa fábrica, foi que me fez mudar de ambiente. Sim. Estar em um ambiente comercial e me conectando com pessoas, empresários, que abriu portas para mim. Deixei de frequentar muitos locais por preservar a minha imagem, algumas amizades que não me agregavam. Sim. Entendeu? Não deixei de ser amigo, entendeu? Só mudou a classe do amigo, né? Claro. Como aprendi no livro de Tiago Brunet, especialista em pessoas, tem os 3 tipos de amizade, né? Tem um amigo estratégico, que são pessoas que é seu amigo, mas você tem amizade com ele de forma estratégica, só que não de interesse, e sim de troca. São coisas diferentes. Estratégia e interesse são coisas totalmente diferentes. Aí você tem o seu amigo necessário, que é esse amigo Até porque só pra galera entender, né? O interesse é você quer buscar algo que o outro tem. Estratégico, ambos estão buscando algo que podem se ajudar, né? Que é muito a base do Expandir, né? Sim, total. Aí você tem o seu amigo necessário, que é esse que eu me afastei, que você não pode ter contato com ele todos os dias, porque as crenças dele te limitam. Sim. Porém, você precisa dele para ir jogar um futebol, você ir descontrair, você contar resenha furada. Tá em outra prateleira que você, em algum momento da sua vida, você precisa dele. Para você fugir um pouco da sua rotina ali. Geralmente são amigos de infância, de escola. Sim. E tem o amigo íntimo, que é aquele amigo seu confidente, que você tá na sua casa, que você confia, que você sente realmente essa integridade que encaixa os seus princípios com ele. Né? Sim, total, cara. Essa questão do ambiente, eu ainda tô me aprendendo bastante, mas já consegui virar muita chave para isso. Não, com certeza, cara. O ambiente, ele ajuda nessa construção, né? Na sua construção. Ele projeta. Para mim, assim, é uma coisa que eu tenho vivido muito isso, né? E o Expandir tem, né? Na verdade, a concepção do Expandir veio muito sobre, né? Já está vivendo isso. Né? Exatamente. São ambientes diferentes. Ô Matheus, você, né? Como é que você imagina o futuro do Ray Brownie? Esse futuro, como eu falei mais atrás, eu sempre vivo hoje, mas pensando no amanhã, né? Certo. Eu já procuro sempre ter um plano bem definido. Em um futuro de médio prazo, eu penso em dominar o nosso estado. Essa nossa marca de referência em Sergipe. Em Aracaju já é. Em Aracaju, graças a Deus, está se consolidando, né? Tá. Mas a gente está abrindo rota para interiores, que a gente já tem uma rota que está se consolidando também, que é a Rota do Sertão, com 3 cidades base, Itabaiana, Ribeirópolis, Glória. E a gente está buscando outras rotas para se consolidar no estado, entendeu? Porque até aqui em Aracaju mesmo a gente tem muito mercado a se explorar ainda. Porém, nosso primeiro plano de escala é esse, é dominar o nosso estado. E, consequentemente, vai surgindo oportunidades, parcerias, distribuidores que entram em contato para a gente buscar o Nordeste, entendeu? Eu vivo muito um jogo de war, né? De dominar território. Sim. E aí... Mas não adianta também querer o mapa todo, né? Claro. Tem que
cada carta tem sua estratégia. Então a gente tá nesse foco hoje do nosso estado de E garantir Sergipe. uma base, né? Mais sólida. Isso. Tá certíssimo. Porém, a entrega é em todo o Brasil, né? Para quem quiser Isso. o consumidor final. Pelo site, Entrega facilita todo o Brasil. bastante. Em breve a gente vai estar entrando em Marketplace. Tá Show. buscando se cadastrar aí Legal. para facilitar ainda mais essa logística. Legal. Você falou um negócio. Domingo agora mesmo eu pensei, poxa, Rebrown, né? Pô, eu vou ligar pra Matheus. Mas não, mas... Pô, se tivesse no Marketplace, Isso. pô, dava match ali. Pronto, mas a gente tem um site bem eficiente. Tá rodando bastante. Bom você me dizer isso. Tem. Mesmo final de semana, o site funciona? E a gente tá num certo dilema, mas nosso objetivo é que sim. Funciona show. todos os dias. Legal. Então, você falou aí da estruturação a médio prazo aí. Uma ampliação, né? E ser referência estadual, Exatamente. depois regional, no caso Nordeste, Isso. e com certeza nacional. Em um futuro aí próximo. Com certeza. Quais são os próximos passos para essa construção? E já encaixando outra pergunta, e o que precisa acontecer internamente no seu negócio para sustentar esse crescimento sem perder a essência? Internamente é muita coisa, viu? Como eu falei inicial, que eu esperei esse tempo para poder começar. Só que quando eu comecei, eu ainda estava longe de poder começar. Entendi. Então, assim, eu tenho uma frasinha que até já falei no Expandir, né? Mas eu já visitei a fábrica. Hoje você tem uma Sim. estrutura bem legal, né? Processos muito bem definidos, né? O negócio roda. Roda, com certeza. Eu sei Agora, que foi um trabalho assim, né? preciso de pessoas, né? Produção é um dilema, né? Contra a mão de obra qualificada. E de pessoas ambiciosas para meu time comercial. Porque eu quero dar a oportunidade da pessoa mudar a realidade dela através da venda, né? Como mudou a minha. Então a venda não é o fim, né? É um meio, né? Que Sim. vai levar elas a os objetivos dela. Então eu quero montar uma estrutura de a pessoa poder chegar lá nesses objetivos, entendeu? Quero ter pessoas ambiciosas, comissionadas, com premiações, com campanhas, eventos, enfim. O bom é que o seu produto tem imagem para isso, né? Tem imagem para trabalhar muito bem isso. Então isso é muito legal. Não, cara, eu vejo um futuro muito promissor. Você não tenha dúvida. E Exatamente. o que puder, cara, contar comigo, estou à disposição. Então, Tá. Internamente tem muita coisa para alinhar, né? Como eu ia falando, Sim. tem uma frasinha comigo que até já falei lá no Expandir, que é primeiro progresso, né? Depois ordem, né? Primeiro a gente cresce, depois bota a casa em ordem. Então é o que está acontecendo comigo. Nesses primeiros 6 meses inicial, eu foquei em turbinar. O foguete tem que crescer a todo custo para eu ter volume de me manter. E em paralelo a isso, eu fui arrumando a casa devagarzinho, né? Investindo. Né, a primeira fase, né? É você criar receita, não tem, gerar receita, não tem como. Não eu tem, comecei, né? a não ser que o cara seja herdeiro, né? Aí já é outra história, né? Ele pega o recurso dele e inicia lá tudo. Perfeito, bonitinho. né? Mas não é o nosso caso, né? Não é o nosso. Caso, inclusive o Expandir partiu muito disso, né? De uma primeira fase ali de muito crescimento, de expansão. Por exemplo, o ano passado, né? Final do ano passado foi de estruturação. Então a gente precisou frear um pouquinho o crescimento aqui, estruturar um pouco melhor. Hoje a gente tem uma estrutura muito melhor interna ali, inclusive criando cultura, tudo. Então assim, agora esse ano é o quê? Voltar a crescer, voltar a ter outras estratégias. Então esse equilíbrio, né? Equilibrar esses prazos, ele é extremamente importante dentro das empresas. Tem que haver esse equilíbrio. No início eu sofri muito com essa disparada de venda com a minha produção, né? Teve meses de eu vender mais do que eu produzia, entendeu? Aí criava um colapsozinho interno bom de resolver, porque você tava vendo... Aumenta a hora, né? Você vendia seu produto, mas já teve dias a gente sair lá 2 horas da manhã da fábrica. Sim. Entendeu? Porque dentro do falta de mão de obra... Não conseguia a produção. Não. Mas é isso então, mesmo, faz parte. A gente buscou esse crescimento exponencial e, em paralelo a isso, ir ajustando a casa. A gente sempre tá nesse dilema, né? De cresceu, ajustou, equilibrou. Massa. Pra poder sempre estar nesse equilíbrio saudável, né? Eu gostei, cara, quando você falou sobre que você tinha medo de vender, né?
que você precisou superar alguns obstáculos e Com isso foi muito certeza. legal. E como a gente tá chegando aqui na fase final aqui do nosso podcast, eu queria que você falasse, assim, você já falou um pouco sobre isso, mas eu quero o detalhe, cara. Como você precisou superar esse medo da venda do brownie nas ruas, de vender de forma ambulante, né? E como é que a gente viraria a chave de quem tá em casa lá? Quem tá nos assistindo? O que foi Sim. que você usou para virar sua chave que você acha assim que as pessoas precisam ouvir? Cara, eu acho que todo medo precisa ser menor do que o seu propósito. Ou seja, primeiro de tudo, encontre o seu propósito. Então, quando eu iniciei as minhas vendas na rua, eu já tinha o meu propósito em mente, que é estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Sim. Então, eu sabia que ali era o meu processo, né? Sim. Então, cada não que eu tomava, cada arrogância que as pessoas faziam comigo ali, que infelizmente acontece, E é sobre elas, não é sobre você. sobre elas. É. Então, claro que no início a gente se abala, enfim, mas o meu propósito era maior que isso. Então, todo não que eu tomava, eu não. Meu sim tá perto de chegar. Então, eu ia lá, tentava mais uma vez, vendia e aliviava, Coisa que você respirava. falou agora importante assim, né? Para cada não te aproxima do sim. Com certeza. Principalmente nessa forma de venda, que você Sim. toma não infinito ali. Sim. sim. E aí, o- sim já Ou cria resiliência ou É. não, meu irmão. é Você tá no a lugar minha errado. casca. Talvez não, eu precisava passar por isso Sim. para engrossar a minha casca, entendeu? Sim, Que hoje, um não que eu tomo de um cliente não me abala tanto E mais. o que você aprendeu, cara, nenhum curso ensina. Verdade. Porque não tem como ter uma experiência, né? Você pode ir para fazer curso, fazer o que você quiser, pode pagar o curso mais caro do mundo, cara. Nunca vai substituir a experiência. Pode ser um workshop, mas o workshop é prático, é feito ali, mas, cara, nunca vai ser como na vida real, nunca vai ser num De forma cenário alguma. real. Nunca, não tem como pegar todas as variáveis e colocar na sala de aula, né? Exatamente. É como às vezes eu falo pro pessoal do Expandir, né? Às vezes o pessoal fica me perguntando muito ali no WhatsApp, né? E tudo bem, tem as dúvidas e ok, eu sempre tento tirar da forma mais positiva possível. Mas eu falo sempre para as pessoas, gente, ó, se você ainda não foi para uma reunião, e aproveitando fazendo o meu pitch aqui, né? Se você ainda não foi para a reunião, tem que ir. Tem uma frase do Confúcio que diz que a experiência é uma lanterna de pendurada nas costas. Ela só ilumina o caminho já percorrido. Então, assim, não tem como você passar, né? Eu sou um excelente vendedor porque eu comprei o maior curso do mundo sobre vendas. Não, você só vai ser o melhor vendedor se você passar pelo processo de venda, né? E muitas vezes, né, o processo como você passou de rua, de porta a porta, beleza, que você não comece dessa forma, comece de uma forma mais estruturada, ok, mas tem que fazer, tem que receber o não, né? Tem que entender as fases da venda, né, para que você possa construir isso de forma melhor. Não é isso mesmo? Falei alguma besteira? De forma alguma. Isso serve até para, como você falou, para você botar em prática a teoria, entendeu? Exato. Técnicas de rapport, eu conseguia muito me conectar com as pessoas, igualar o timbre, a postura, sabe, a personalidade da pessoa. E funciona? Demais, entendeu? Hoje É o que funciona. eu já consigo me conectar com as pessoas de forma bem mais fácil do que antes, entendeu? Antes eu me via acanhado, me via mais tímido, não tinha essa sensação de pertencimento. Hoje, tanto pelo ambiente que eu estou envolvido, quanto pela experiência que eu passei, eu já consigo igualar muito minha frequência com as pessoas aleatórias e externas, que eu tento buscar uma conexão, tento vender, por ter passado essa experiência. Matheus, cara, eu queria primeiramente agradecer você estar aqui hoje, né? Foi muito legal esse bate-papo. Tenho certeza que ajudou muita gente, inspirou pessoas. Não tem como esse papo não inspirar outros empreendedores em qualquer fase da vida, né? Isso foi muito legal. Espero que você continue, né, nessa sua jornada, inspirando cada vez mais. Só que última missão que eu tenho para você aqui, né? Para quem está começando agora, com medo, poucos recursos e muita insegurança,
Qual mensagem você deixaria para quem precisa dar o primeiro passo, mas ainda tá travado? Cara, bota em prática e aquele ponto que eu falei de encontre o seu propósito. Seu propósito sempre tem que ser maior do que o seu medo. E comece hoje. Comece agora. Agora saia do seu sofá e saia do planejamento. Tire o seu projeto, tá no papel e pode ir para a prática. Seja com estrutura, sem estrutura, seja de forma informal, na rua, ambulante. A forma que você puder, comece agora. Faça acontecer, né, Matheus? Matheus? Que o tempo não para de passar. E assim, o planejamento ele é importante. Se você já tem um planejamento agora, muitos ditos perfeccionistas não passam de procrastinadores. Verdade. Muita gente se intitula por uma defesa, né, do ego. Ah, não, eu sou muito perfeccionista. Eu não comecei ainda porque eu sou muito perfeccionista. Me desculpe, mas talvez, né? Não estou dizendo que é todo mundo, obviamente, mas talvez você não passe de um procrastinador. Você está esperando o momento certo. Você está com medo de que aquilo dê errado. E o medo, tudo bem, faz parte, né? A vida toda vai seguir com medo. O problema é que você faz diante dele. Então comece, como o Matheus fala, comece hoje. Tire o projeto, do jeito que tiver, faça. Projeto, ele é importante e deve ser realinhado o tempo todo. Você falou muito de propósito. Lá atrás você tinha um propósito. Você já realizou seu propósito. Provavelmente você tem outros propósitos. Com certeza. Né? Você tem uma escala ali e de onde você quer chegar. Você já falou sobre isso aqui. Né? Desafios acontecem todos os dias dentro de uma fábrica. Dentro de qualquer negócio, na verdade. Mas dentro de uma fábrica também. E é um passo de cada vez. É um degrau de cada vez. Não é isso? Com certeza. E aquela frase que você citou no meio da conversa de consertar o avião com ele voando, você vai passar por isso o tempo todo. Exatamente. Então, se você quer empreender, busca esse caminho, você já tem que estar ciente disso. Que você vai ter que ser um resolvedor de problema e uma pessoa que não pode dar desculpa. Se o problema aparecer, você vai ter que resolver ali na hora. E uma verdade, sabe, Matheus? Se você não quer, se você tem medo de viver o seu propósito, você vai viver o propósito de alguém. Com certeza. Essa frase aí é a mais realística de todas. Exatamente. E não tem nada de errado com isso também, não. Também não. Não tem nada de errado com isso, não. Mas entenda, se você não vive o seu propósito, se você não busca o seu propósito, você vai viver o propósito de alguém. Alguém vai ter que lhe contratar. Uma hora você vai precisar de dinheiro, uma hora você vai precisar trabalhar para alguém. Isso pode ser momentâneo ou a vida toda. De novo, não há nada errado com isso. Só coloque na balança o que para você pesa mais. Não é isso? Com certeza. E estamos aqui vivendo nosso propósito aí com o Expandicast, com o Expander Network. Quem quiser ir lá numa reunião, fala pra gente aí, tá? Entra lá no Instagram, manda um direct. Vai ser bem-vindo demais. Vai ser bem-vindo demais, com certeza. A gente tá lá, meu amigo, alinhado com empreendedores assim como o Matheus, né? Empreendedores que são realizadores, são pessoas de ação e que buscam, né, resultados acima de tudo, né? Acima de tudo, busca propósito, busca ajudar outras pessoas. A gente entende que o nosso propósito, no meio do caminho delas, é ajudar os outros, servir, resolver problemas, enfim, é isso, né, Matheus? Com certeza. Esse ponto de ajudar outras pessoas que você falou, para mim também é fundamental. Hoje, né, nós já temos uma equipe com 3 colaboradores e isso já é 3 famílias, né, sendo ajudadas, impactadas, e algo assim que eu imaginava acontecer na minha vida, mas que não fosse dessa forma assim tão rápida, né, em 9 meses de fábrica. E isso é uma responsabilidade muito grande que todo empreendedor tem nas suas costas, né? Porque não é só sobre ele, é sobre ele e sobre as pessoas que ele impacta, seja funcionário, seja fornecedor, né? Seja parceiros, enfim, são outros negócios, outras pessoas que a gente impacta. E o Expandir tem isso muito forte na missão, né? Com certeza. Aumentar o resultado das empresas e melhorar a vida das pessoas.
Perfeito. Galera, fica aqui esse podcast, né? Lembrando que toda quarta-feira sai um novo episódio. Então, fica aqui o de hoje. Matheus aí do Rei Brownie pra vocês. Peçam, vá lá, liguem, né? Encomendem, porque, meu irmão, vocês não vão se arrepender. E eu vou comer esses brownies aqui. Agora vai ficar inveja aí, ó, no ar. Vou comer todos esses brownies aí, viu? Mas não fique com vontade não, tá? Não precisa passar vontade, né? Precisa passar vontade. Só você clicar no link, né? John já escolheu o dele aqui, viu? John já escolheu o dele e aí você, né, tem que escolher o seu também. Show de Não bola. é isso, John? Escolheu ou não escolheu? Valeu, galera. Um abraço. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.